Vamos estudar as taxas equivalentes. Só que para isso, primeiro vamos entender o que são taxas e depois passarmos pela taxa proporcional e a partir daí estudarmos as taxas equivalentes. Taxa é uma unidade de medida pela qual os juros são fixados na remuneração de um capital num determinado período de tempo, dias, meses, anos e etc. Taxas proporcionais. Disse que duas taxas são proporcionais quando se verifica que a razão entre elas é a mesma que a razão entre seus períodos. Por exemplo, 3% ao mês é proporcional a 36% ao ano. Se nós utilizarmos essas duas taxas, 3% ao mês ou 36% ao ano, utilizando a regra de juros simples, ela vai gerar os mesmos juros ou os mesmos montantes. Vamos pelos juros que é mais fácil. Por exemplo, vou pegar um capital aleatório aqui, 5 mil reais. 5 mil reais. 5 mil reais. Como que eu acho o juros simples de 5 mil reais? É só multiplicar pela taxa, né? Qual que é a taxa? 36%, né, que multiplica por um período de um ano. 1 vezes, ou seja, deu 1.800 reais. Então, se nós aplicarmos 5 mil reais a juros simples durante um ano, a uma taxa de 36% ao ano, ele vai gerar juros de 1.800 reais. Agora, se nós pegarmos esses 5 mil reais, 5 mil reais vezes 3%, 3% ao mês durante 12 meses, que é o mesmo período, agora em meses, vai sofrer 12 capitalizações, 12 vezes, olha lá, gerou o mesmo juro. Ó. Por que gerou o mesmo juro? Porque essas taxas, as duas taxas são proporcionais e nós estamos calculando juros simples. Agora, se nós formos calcular juros compostos, aí não vai dar. Como que eu faço para calcular juros compostos? Vamos fazer o teste? Olha, 5 mil, vou introduzir aqui nas funções financeiras que calculam juros compostos. Ó. 5 mil CHS PV. Taxa 36%, período 1 ano. Vai gerar um montante de quanto? Vou calcular o montante. R$ 6.800. Vou salvar aqui. Ó. Agora eu vou fazer de novo. Ó. Vou ver. O capital é o mesmo. A taxa agora não é 36% por ano. Não é 36% ao ano, é 3%. Ó. Agora ao mês. Durante quanto tempo? 12 meses. Ó. 12 N. Vamos calcular o montante, FV? Olha lá. O montante deu diferente. Ó. 7.128,80. O primeiro deu quanto? 6.800. Por que os montantes deram diferentes? Porque agora, juros compostos. Quando nós utilizamos a sistemática de juros compostos, taxa proporcional não serve. O que serve? Taxas equivalentes. Ok? Então vamos lá. Observação. Para evitar confusões, basta focarmos nossa atenção no período menor e verificar quantas vezes irá se repetir no período maior. Então, essa informação é importante. Sempre o foco vai ser no período menor. Então vamos estudar as taxas equivalentes. Taxas equivalentes. Ó. Definição. Duas taxas são expressas em períodos diferentes, são equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital, PV, e no mesmo intervalo de tempo, produzem o mesmo montante. Se elas produzirem o mesmo montante, logo essas taxas são equivalentes. O conceito de taxas equivalentes está diretamente ligado ao regime de juros compostos. O teste nós fizemos lá. Para encontrar a taxa equivalente, precisa-se dos seguintes termos. Tá aqui, ó. IQ, taxa equivalente. ND, período referente à taxa desconhecida. IC, taxa conhecida. NC, período conhecido. Então essas informações nós temos que entender como que elas funcionam e achar cada uma delas. Observação importante. Deve-se observar o seguinte. ND e NC devem ser expressos na mesma periodicidade e sempre na menor. Por exemplo, se você quer calcular a taxa diária equivalente à taxa mensal, ND e NC devem ser expressos em dias, ou seja, qual que é o menor? Dia é menor que o mês. Logo tem que padronizar para dia, que é o menor.
Você calcular a taxa anual equivalente a uma taxa trimestral ND, NC deve ser expressa em trimestres e etc. É necessário sempre dividir o período desconhecido ND pelo período conhecido NC. Então essa divisão é período desconhecido por período conhecido. Eu não posso inverter. Se eu inverter, dividir o conhecido pelo desconhecido, também não vai dar o valor exato, o valor que nós precisamos encontrar. Exemplo, utilizando a calculadora HP. Calcular a taxa trimestral é equivalente a uma taxa de 360% ao ano. Vamos resolver passo a passo. Por exemplo, taxa menor, 3 meses. E a taxa desconhecida, que é o trimestre. E a taxa maior é 1 ano, 12 meses, que é a taxa conhecida, 360 por ano, ao ano. Então, qual que é a regra? Sempre vamos colocar essas informações aqui. Primeiro, taxa menor e depois taxa maior. Aqui, a taxa conhecida está na maior, na linha da maior. Às vezes a taxa conhecida vai estar nessa linha de cima aqui, ó, na linha da menor. Isso é importante observar com muita atenção. Vamos lá, imaginar um capital de 100. Ó. Sempre vamos utilizar um PV de 100 para podermos encontrar a taxa equivalente. Então sempre vamos utilizar esse 100 aí. Então vamos lá, vamos à calculadora. Primeiro vou zerar a memória financeira. Depois eu vou colocar o C lá, ó, o Czinho lá aparecendo. Ó. Quem esqueceu como coloca? STOEX. Tirei. Então vou colocar STOEX. Por que eu tenho que colocar esse Czinho aí? Relembrando. Porque aqui vamos trabalhar com períodos fracionários, números decimais no período. Aí se nós não calcularmos com esse Czinho aí, não vai calcular a taxa equivalente correta. Então isso é muito importante, não podemos esquecer disso. Então vamos lá, começando. Ó, primeiro passo. Ó, calcular a taxa trimestral equivalente a uma taxa de 360% ao ano. Então a taxa conhecida é 360% ao ano. Então vamos lá. Taxa menor, primeira linha. E taxa maior. Então, menor, 3 meses, porque um trimestre tem 3 meses. A taxa maior, 1 ano, que corresponde a 12 meses. Que dá um total de 4 trimestres. Podemos esquecer disso, essa informação é importante. 4 trimestres. Vamos lá. Introduzindo aqui o passo a passo. Primeiro, capital de 100. Sempre negativo, CHSPV. Foi o primeiro passo, ó, fizemos isso aqui. Ó. Segundo, taxa conhecida, 360% ao ano. Então vamos introduzir 360 na taxa, que é a conhecida, já vou introduzir. E terceiro passo é o prazo. Ao prazo, como que eu faço para encontrar o prazo? Sempre vai ser ND, que é o N desconhecido, dividido pelo conhecido. Ó. Onde que eu encontro isso aqui? Ó? Esse esquema que nós montamos aqui. Ó. Desconhecido é 3 e conhecido é 12, que é 1 ano, 12 meses, estou padronizando. Aí ficou 3 dividido por 12. Ó. Aqui eu não simplifiquei, é importante simplificar. Faltou simplificar aqui. Ó. Simplificando, 3 dividido por 12 vai dar 1 no numerador e vai dar 4 no denominador. Por quê? Um ano tem 4 trimestres. Então aqui é um 4, ó, teria que ser um 4 aqui embaixo. Faltou simplificar aqui na frente. Tome esse cuidado aí para vocês observarem. Então aqui no vídeo eu estou observando isso, é importante. Então vamos lá. Segundo passo, o terceiro passo é nós lançarmos o ND, que é 3 dividido por 12, que é a mesma coisa de 1 dividido por 4. Então vamos lá. 3, Enter, 12. Dividido, deu 0,25. Então 0,25 você vai introduzir no N. Tá quebrado, ó. Então o Czinho tem que estar aparecendo lá. Vou introduzir. Vou conferir agora se está tudo lá. RCLN está 0,25. RCLI está 360. E RCLPV está menos 100. Então está tudo correto. Agora é só dar o último passo. Qual é o último passo? Clicar FV, ó, que é o quarto, ó, para obter o montante. Então FV, vou clicar. Que é a segunda vez, 146,45, ó, é o montante. Qual que é a taxa? A taxa não é 146. A taxa eu vou ter que pegar o montante e subtrair do PV, que é 100. Ó. Próximo passo, ó, 100 menos, eu vou fazer a subtração, 100 menos 46,45. Essa é a taxa equivalente, correto? Já está aí na tela, eu vou testar aqui, porque ela já está, o cálculo está aí, ela pode ter arredondado. Vou colocar 4 casos aqui, por exemplo. Ó. Vou ter arredondado, então eu vou utilizar aqui para calcular agora
Ver se vai dar certo isso aqui. Vou usar um capital de 5 mil. 5 mil. A taxa já está aí, ó. Então vou colocar ela aqui, ó. 46,45 I agora. Introduzir o I, 46,45. Vou usar um capital aqui aleatório de 5 mil. CHS PV 5 mil. E o período da taxa trimestral é 4 trimestres, ó, que eu não simplifiquei aqui, ó. 1 para 4, ó. 4 trimestres, porque um ano tem 4 trimestres, um ano não tem 3 trimestres, um ano tem 4. Então, 4N. Aí eu vou ver as informações, tem 4 trimestres, que vão ser 4 capitalizações durante o ano, né? A taxa é essa aí, e o PV é 5 mil que eu coloquei. Vamos calcular o montante para ver quanto vai dar. 23 mil redondo, tá vendo? Vou introduzir na memória 1 aqui. Eu vou fazer de novo agora, ó. Fazer de novo lá em cima, ó. Agora a taxa anual. Qual é a taxa anual? Para ver se vai dar o mesmo montante. 360 aí. Qual o período? 1 ano. 1N. Qual é o capital? 5 mil, é o mesmo. CHS PV. Vamos calcular o montante? FV lá, 23 mil é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Vou verificar se é isso mesmo. Deixa eu colocar na memória 1. Olha lá, 23 mil. Correto? Então, se eu aplicar os 5 mil a taxa anual de 360, no período de um ano, uma única capitalização dá 23 mil. Ou se eu optar por capitalizar trimestralmente, ou seja, ele vai sofrer, os 5 mil vão sofrer 4 capitalizações. Correto? Durante um ano, 4 capitalizações. A taxa de equivalente de 46,45 vai dar os mesmos 23 mil de montante. Ok? Observação: o valor encontrado para FV 146,45 representa o aumento de 46,45, que é o rendimento referente à taxa desconhecida sobre o capital inicial PV. Portanto, quando subtraímos de PV de FV, encontramos a taxa equivalente procurada na forma percentual. Foi o que nós fizemos. Exemplo 2. Calcule a taxa mensal equivalente a 413% ao ano. Agora a taxa mensal. Calcule a taxa mensal equivalente a 413% ao ano. Mesma regra. Taxa menor e taxa maior. Então, ó, taxa menor. Se está mandando calcular a taxa mensal, o mês é menor do que o ano. Então a taxa menor é um mês. Está aqui, ó. Logo, por que ela é desconhecida? Porque os 413 que eu conheço, ele é ao ano, não é ao mês. Então a taxa menor ela é desconhecida. E a taxa maior? Ela é conhecida. Um ano que é igual a 12 meses. Ó, 413% ao ano. Continuando. Lembrando que nós vamos ter que dividir a taxa desconhecida, que é 1 por 12, que é a taxa conhecida. Sempre vamos fazer isso. Mas vamos lá, vamos passo a passo. Primeiro, vou zerar a memória financeira. Zeramos. 100, mesmo passo. 100 CHS PV. Introduzimos PV. Segundo passo, taxa conhecida, 413. Então vamos lá. 413, a taxa conhecida aí. Ok? E terceiro, vamos introduzir o N. Como que eu acho o N? N desconhecido dividido por N conhecido, ó lá. Nós vimos lá em cima, ó. A partir daqui, ó, vamos construir esse N desconhecido com N conhecido. Então, o 1 é o desconhecido e o 12 é o conhecido. Então, vou dividir o desconhecido pelo conhecido. Então, 1 dividido por 12. Vamos fazer a divisão? 1 entre 12 dividido. Fizemos a divisão. 0,08. Introduz no N. Tá lá. O que eu tenho agora? Tenho N, RCL, vejo que eu tenho a taxa, e RCLPV, vejo que eu tenho o capital. Vou calcular o montante. Calculei o montante, 114,60. Tá aí, ó. Como que eu faço para encontrar a taxa equivalente? É só subtrair o 100, ó. 100 menos, qual que é a taxa equivalente? 14,60, ó. Tá aqui. A partir daqui eu já posso testar. Vamos testar? Vamos utilizar aquele capital que estamos utilizando de 5 mil reais. Então 5 mil. Tinha que ter lançado aqui a taxa primeiro lá, mas vamos lá. Tinha que ter aproveitado que ela estava na tela. Eu não sei se tem algum valor aqui depois do zero, ó, pode dar uma diferencinha, mas vamos lá.
da diferencinha pequena não tem problema não. Você já sabe porque eu não aproveitei logo aqui, ó. 14,60 e 5.000 é o capital, PV. E qual que é o período? Mensal agora. Quantos meses? 12 meses, ó. Vamos lá. 12N. Vou calcular o montante, olha lá. 25.655. Vou introduzir na memória. E agora vamos calcular anual. Então, 5.000 CHSPV. A taxa anual 413 e no período de um ano, então 1N. Vou calcular o montante. Deu 25.650. Deu diferencinha aqui, ó, em relação ao primeiro, porque eu não aproveitei a taxa depois do cálculo. Depois deveria ter uma casa a mais, por exemplo. Um número depois do zero lá. Aí deu essa diferencinha aí. Mas vocês vão observar isso da outra vez quando vocês forem fazer. Ó lá, ó. Diferencinha de 5 lá, ó. Ok? Mas estou explicando por que dá diferença. Eu não aproveitei logo. Quando terminou o cálculo da taxa, eu já deveria ter testado primeiro ela, enquanto estava na tela. Ok? Vamos ao exemplo 3. Último exemplo aqui, ó. Determinar a taxa diária equivalente a 25% ao trimestre. Primeiro vou zerar a memória financeira aqui. Zerei. E o mesmo esquema, taxa menor, taxa maior. Sempre precisam fazer isso, ó. Aí não vai errar. Determine a taxa diária equivalente a 25% ao trimestre. Qual que é menor? O dia ou o trimestre? Então o dia é menor. Então um dia é menor, ó. E essa taxa referente ao dia, ela é desconhecida, porque a que eu conheço é 25% ao trimestre. Então, quem é desconhecida? A taxa maior, que é o trimestre. Então, um dia, taxa menor. Taxa maior, um trimestre. Um trimestre tem quantos dias? Relembrando que eu tenho que padronizar sempre no menor. Se o menor é dia, o maior tem que padronizar para dia também. Um trimestre tem quantos dias? 90 dias. Correto? E a taxa conhecida, como eu falei, do trimestre. Vamos lá então? Primeiro, introduzir o capital 100. Zerar a memória financeira, o Czinho está aparecendo na tela. Observar isso, é importante. Vamos lá. 100 CHSPV. Introduzir o valor. Taxa conhecida, 25%, 25I. Introduzir. E o tempo. O tempo vai ser sempre, ó. N desconhecido por N conhecido. Então, desconhecido é 1, conhecido é 90. Onde nós encontramos isso? Ó. Onde nós encontramos isso aí? Aqui, ó. Nesse esqueminha aqui, ó. Nós montamos aqui, ó. Ó, o desconhecido é 1 e o conhecido é 90. Ó. Voltamos lá, ó. Ó lá. 1,90, tá vendo? É a divisão, ó. 1 enter 90. Dividiu o desconhecido pelo conhecido. Dividido. Deu 0,01. Aí introduz no N. Vamos conferir? O N está lá, o I está 25 e o PV está 100. Então agora é só clicar em FV, que é o próximo passo. Vamos encontrar o montante, para encontrar a taxa equivalente. Ok? FV 100,25. Olha lá. E para eu encontrar a taxa equivalente, só subtrair o 100. 100 menos. Então dá 0,25. Essa é a taxa equivalente, já está aí. Já que ela está na tela, então vamos calcular. Como nós não fizemos no anterior. Essa é a taxa, vou colocar lá. I. Capital, 5.000 que estamos utilizando aí, o aleatório. CHSPV, 5.000. Falta o N. Qual que é o período? Vou voltar lá em cima no esquema que nós fizemos. Ó. Período 90 dias, está aqui, ó. Então, 90N. Vamos calcular o montante? 6.250. Vou colocar na memória 1 aqui. Vou apagar a memória aqui, ó. Financeira, e vou fazer agora o outro. Capital, 5.000. CHS, PV. Período. Um trimestre, né? 1N. E
eu ver aqui. Trimestre. Taxa. Taxa de 25% ao trimestre. Então 25 e calculando montante 6.250 lá. Conferindo aqui, ó, 6.250 bateu, ó. Correto? Então encontramos aí os três exemplos.